boa noite, irmãos queridos, igreja, está regulado no volume 4, eu vou falar mais alto. Igreja, venham. Quem está aí do lado, vamos deixar só os pais, queridos adolescentes, irmãos. Vamos começar então esse culto para a glória do nosso Deus. Você então a abaixar sua cabeça ou fechar os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, queremos, Senhor, apresentar, Senhor, esse momento, esse tempo de culto, esse local de culto a Ti. Pedir, Deus, que o Teu Espírito, Deus, possa manifestar-se aqui com liberdade, Deus, atuando, Deus, em nossas vidas, em nossos corações. Que o Seu nome, Deus, possa ser exaltado e glorificado pelo meio dos louvores e através da vida, Senhor, dos irmãos e da igreja. Que o Senhor derrame, Deus, de bênção sem medidas sobre cada coração, Deus, que estiver angustiado, ansioso, Deus, triste, seja o que for, que o Seu Espírito possa estar trazendo renovo, Deus, abençoando e transformando vidas, em nome de Jesus. E nós nos alegramos porque o Senhor nos trouxe aqui, nos alegramos porque pertencemos à Tua igreja. E pedimos a bênção do Senhor sobre esse local, todos que aqui estão, aqueles que ainda virão, e também sobre outras igrejas na cidade que se reúnem para cultuar o Senhor, que ali também o Senhor ordene a sua bênção, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, pela sua doce presença e pelas bênçãos já determinadas para essa noite. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, queridos. Vamos fazer uma leitura da Palavra de Deus. Vamos começar com a leitura do Evangelho. Quero convidar você a abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos ler do versículo 5 ao 19. Quase. Evangelho de Lucas, o terceiro do Novo Testamento, Ok, você pode acompanhar na projeção, vamos lá? Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, disse: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Então eles perguntaram: mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? Ele respondeu: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e afirmando: chegou a hora. Mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra a outra. Haverá grandes terremotos, fome, peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhes falar sobre mim. Mais uma vez lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo de sua cabeça se perderá.
é pela perseverança que obterão a vida. Amém? Amém. A gente até diz um amém meio travado, né, para essas coisas difíceis, tempos complicados, que a palavra de Deus diz que um dia acontecerão. Na verdade, essas coisas já acontecem a todo momento, já estão acontecendo no nosso país, em outros países, mas parece que um dia acontecerá com muita intensidade. E Deus nos chama a perseverar, Ele diz que Ele guardará as nossas vidas, amém? Ele abreviará esses dias e nos guardará, amém? A gente não precisa temer, como a gente viu na vez passada, a morte, mas nos agarrar no Senhor e Salvador, porque logo Ele vem, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor com cânticos. Convido você com bastante alegria, desprendimento, cantar ao Senhor esses louvores. Se você não conhece, se você não sabe, você pode acompanhar na projeção. Mas quando a igreja diz assim, vamos ficar de pé e vamos louvar, a gente tira a mão do bolso, amém? A gente fica disposto a cantar, a expressar, a adorar o Senhor, porque não é velório, amém? É a adoração ao Cristo vivo que está no nosso meio. Alguns parecem que estão no velório, mas não é velório, querido. Então, adore com todo o seu coração ao Cristo vivo que está no nosso meio. Amém? Vamos lá. Mesmo
Naquele dia, vocês cantarão: eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou, e agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão: deem graças ao Senhor, louvem o seu santo nome, cantem aos povos o que ele fez, anunciem que o seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião, celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel, que vive em seu meio. Amém, irmãos? O Senhor fez maravilhas e o Senhor continua a fazer maravilhas. Vamos cantar a Ele? E durante essa primeira canção ainda que vai ser entoada, quero convidar você e dar a oportunidade a você, a igreja, de fazer a sua contribuição. Amém? Então, se você quiser ofertar, abençoar a igreja, os projetos missionários, saia do seu lugar, traga a sua contribuição aqui à frente. Amém?
Deus, cujo bendito Filho veio ao mundo para destruir as obras do diabo e fazer de nós filhos de Deus e herdeiros da vida eterna.
concede que nesta esperança nos purifiquemos, assim como Ele é puro, para que quando Ele voltar com poder e grande glória, nós sejamos feitos semelhantes a Ele, em seu glorioso e eterno reino, onde contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, Ele vive e reina, um só Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, podem se assentar. As crianças podem ir para o cultinho. Eu chamo nosso irmão Adrian para vir aqui à frente, que vai ministrar a palavra de Deus. Esteja aberto, para ouvir a instrução da palavra. Boa noite. Boa noite. Que bom a gente estar reunidos. E hoje agora vamos ouvir um pouco da palavra de Deus. Essa noite eu quero falar sobre duas religiões, um contraste entre a fé do Evangelho e as demais religiões do mundo. Vamos juntos nessa jornada? Para isso, quero convidar vocês para a gente orarmos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso que a Tua Igreja se reúne para cultuar o Senhor, engrandecer o Seu nome e ser edificado pela Tua palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Nós sabemos que esse ajuntamento é obra do Senhor, o Senhor que nos trouxe até a Ti, diante da Tua presença, e por isso nós celebramos essa noite. Te peço humildemente que eu seja um instrumento na vida da Tua Igreja e que, de fato, a palavra aqui ministrada venha de encontro ao coração dos meus irmãos, e não somente dos meus irmãos, mas ao meu também, como tem sido, desde a preparação desse sermão. Fala conosco essa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o pastor John Stott, em um dos seus livros, ele conta a história de John Newton. Talvez você não seja tão familiarizado com esse nome, mas é bem provável que você conheça uma música composta por ele, Amazing Grace, ou Maravilhosa Graça, a música mais popular dos Estados Unidos. Newton, antes da sua conversão, ele foi um comerciante de escravos, até que, segundo a história, no dia 10 de março de 1748, quando o seu navio estava pronto a afundar, passando por uma grande tempestade, Newton, diante da vida e da morte, tem uma experiência com Deus. Ele reconhece a sua miséria, reconhece os seus pecados, e ele clama ao Senhor por salvação. E pela graça de Deus, o navio não afunda. Newton foi salvo não somente da morte física, mas também da morte eterna. Newton se tornou um pastor anglicano e também um grande defensor do fim da escravidão. E para ele lembrar-se de tão grande salvação que ele havia recebido, de como Deus havia sido misericordioso, gracioso com ele, para que isso sempre permanecesse, fosse mantido em sua memória, ele fez uma placa próxima à sua lareira com as palavras de Deuteronômio 15:15. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito, e o Senhor, seu Deus,
o libertou. Assim estava escrito. Por que eu conto essa história? Porque constantemente nós esquecemos que fomos libertados por Cristo. E o nosso coração se volta facilmente a falsos deuses. E às vezes nós nem percebemos, não é verdade? É o que ocorre muitas vezes conosco. E é o que ocorreu com a igreja da Galácia. Por isso, eu quero meditar com vocês essa noite no livro de Gálatas, capítulo de número 4. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Versículo de número 8 até o versículo de número 11. Carta de Paulo aos Gálatas, número 4, capítulo 4, versículos 8 até o 11. Então nós falaremos sobre aquilo que foi proposto no tema, né? Duas religiões e um contraste entre a fé do Evangelho e as demais religiões do mundo. Não quero ser extenso, apenas 3 pontos essa noite, é o que nós veremos. Os irmãos encontraram? Não entendi. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, 4, capítulo 4, versículo 8 ao 11. Assim está escrito: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. Temo por vocês. Talvez meu árduo trabalho em seu favor tenha sido vão. Palavras do apóstolo Paulo. Confesso que o livro de Gálatas sempre mexeu muito comigo. E quando eu tive essa matéria no seminário, então foi um divisor de águas. A carta aos Gálatas é a carta da liberdade cristã. Depois que o apóstolo Paulo havia evangelizado os Gálatas, alguns falsos mestres judaizantes se infiltraram na igreja. E eles estavam tentando combater a liberdade que Paulo tinha no evangelho, para que eles queriam que os Gálatas, os judaizantes queriam que os Gálatas vivessem a obediência à lei, para que conquistassem as bênçãos de Deus. Ou seja, eles estavam encorajando os cristãos gentios a obedecerem toda a lei mosaica, para que eles fossem justificados e agradassem a Deus. Legalismo. Esse é o contexto da carta. E Paulo está exortando a eles: irmãos, não caiam nessa armadilha. É isso que o apóstolo Paulo está orientando. Se nós observarmos todas as cartas do apóstolo Paulo, talvez essa seja aquela carta que ele fala com mais dureza. Ele é um pouco mais ríspido ao falar, mas ao mesmo tempo ele é amoroso. Nos versículos anteriores aos que nós lemos, o apóstolo Paulo lembra que no tempo certo, Deus enviou o seu Filho para nos resgatar, pois estávamos sob a lei, e então Ele nos adotou como filhos, e porque nós somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele nós clamamos: Abba, Pai. E Paulo segue dizendo, versículo 7, anterior ao que nós lemos: agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Que maravilha, né? Os Gálatas haviam esquecido isso. E é por isso que o versículo 8, agora o versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo os lembra. Observe o versículo 8: antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses, que na verdade nem existem.
O que Paulo está fazendo aqui? Ele está mostrando que mesmo antes de conhecerem a Cristo, eles já eram religiosos. Todo o ser humano, quer seja ateu ou não, é religioso. É um adorador por natureza. Devemos lembrar, retornamos um pouco à história, voltamos a Gênesis, que Deus, ao criar o homem, o que Ele faz? Ele cria o homem à sua imagem e semelhança. Seguindo o pensamento de John Piper, ele diz, olha, uma imagem, ela tem por objetivo refletir, apontar para o original. E esse é o motivo pelo qual Deus fez os humanos à sua imagem, para que o mundo se enchesse de refletores de Deus. O Catecismo de Heidelberg traz a definição de que Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, para conhecer corretamente a Deus, seu Criador, amá-lo de todo o coração e viver com Ele em eterna felicidade, para louvá-lo e glorificá-lo. Que propósito maravilhoso, não é mesmo? Mas tem um porém. Que porém é esse? A queda. E ela trouxe inúmeros prejuízos ao ser humano. Com isso, a criação, o coração, os afetos, as vontades, tudo foi afetado pelo pecado. A imagem de Deus no homem foi danificada. Ela não foi totalmente despedaçada, mas ela foi terrivelmente deformada. Apesar de o ser humano ter sido criado para encontrar total satisfação e prazer em Deus, o pecado fez com que os desejos do seu coração, os seus anseios, fossem mudados, fossem orientados para uma direção distante de Deus. É o que o pecado faz, nos afasta de Deus. E o que ocorre? Na tentativa de suprirmos o lugar de Deus, que pertence somente a Ele, o que nós fazemos? Criamos falsos deuses, criamos falsas religiões, na tentativa de alcançarmos redenção, na tentativa de alcançarmos a satisfação do nosso ego. Nós amamos fazer isso. E muitas vezes nós fazemos isso de forma tão automática, que o nosso coração de fato é uma fábrica de ídolos. E concordo com Lutero ao afirmar que seja o que for que o seu coração se prostre e se apegue em que deposite a sua confiança, isso realmente será o seu Deus. Não é assim que acontece? Pegamos muitas vezes coisas que são boas e tornamos em ídolos, falsos deuses, falsa religião, tentando encontrar maneiras redentivas. Fazemos isso constantemente. No livro Ídolos do Coração, a autora mostrou que nem sempre esses ídolos são tão visíveis e expostos. Ela escreveu o seguinte: os ídolos não são apenas estátuas de pedra, são amores, pensamentos, desejos, anseios e expectativas que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. São as coisas nas quais investimos nossa identidade. São aquilo em que confiamos. Os ídolos nos levam a desconsiderar nosso Pai Celestial em busca daquilo que imaginamos precisar. Tenso, né? Os ídolos nos levam a desconsiderar o nosso Pai Celestial. Uma clara mensagem dizendo: Deus não é tão importante assim. E é isso que acontece com os nossos irmãos de Gálatas. Eles vieram da escravidão. E Paulo diz que eram
escravos de supostos deuses. E no versículo 9 ele vai dizer que eles estavam querendo retornar a esses deuses. Que coisa! Mesmo depois de tendo sido libertos, parece que eles querem retornar. É sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês. Gostaria de destacar alguns pontos. Primeiro, a pergunta: por que o cristianismo é tão diferente das outras religiões? Por quê? Você já se perguntou isso? Nós temos alguns contrastes, algumas comparações. E o primeiro é liberdade e escravidão, que o apóstolo Paulo está lembrando no versículo 8. Como escreveu Keller, ele diz: olha, o princípio básico do mundo, o princípio de todos, é que precisamos nos salvar. E desde o Éden, o homem tenta remendar a sua situação com Deus. Tenta buscar maneiras com suas próprias obras, seu jeito. E o brasileiro é bom nisso, né? A gente tem o nosso jeitinho brasileiro. Mas é o próprio Cristo que diz que ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele. É o próprio Cristo que diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós ouvimos declarações como essa, principalmente nós, homens pós-modernos, isso parece soar de forma pesada, radical, principalmente pelo pluralismo que a gente vive. Mas se nós observarmos essa declaração de Jesus, ninguém antes dele, nem depois, fez uma declaração como essa. Em todas as religiões nós nunca vimos declaração alguma como essa. Para você ter uma ideia, os grandes mestres, Buda ensinou por 45 anos, Confúcio por 22, Maomé por esse tempo mais ou menos, ou seja, nós temos em torno de 90 anos de ensino. Sabe por quanto tempo Jesus ensinou? 3 anos. Mas nenhum outro personagem da história impactou tanto a civilização como Jesus fez em 3 anos de ensino. E não somente isso. Mas se você pesquisar a história desses homens que eu citei, eles eram homens depravados. Maomé teve inúmeras esposas, enquanto que o Alcorão só permitia 4. Buda abandonou a esposa e filho. E Cristo? Cristo morreu sem pecado. O próprio Herodes achou inocência em Jesus. Um dos 2 ladrões na cruz disse: olha, esse homem não fez nada de mal. O próprio centurião disse: esse homem é inocente. Verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Porque o cristianismo é tão diferente das outras religiões? Porque as outras religiões não cumprem o que prometem. Pelo contrário, elas escravizam. Tem discursos bonitos, atraentes. É 5 passos para a felicidade, 10 passos para não sei o quê. Siga isso e você alcançará tal bênção. E até pode dar uma sensação de que nós estamos no controle. Mas nós caímos constantemente nesses falsos discursos. Caímos porque nós adoramos ser os nossos próprios salvadores. Nosso coração adora produzir glória para si. Mas nós esquecemos que viver dessa forma é querer retornar junto, assim como os Gálatas fizeram retornar à escravidão. Porque os falsos deuses não cumprem o que prometem. Não cumprem. Pegue a religião que você quiser, vai ser baseada em obras. Você precisa fazer isso, isso, isso. O cristianismo, ele nos humilha. Porque não tem bondade nenhuma em nós, é somente graça. Quando nós olhamos para esse estado de escravidão,
essas falsas promessas, falsos deuses, falsas religiões, às vezes nós pensamos como eles pensam. E nós tratamos o nosso Deus da mesma maneira como eles tratam os falsos deuses. Pensamos que Deus nos abençoa quando damos alguma coisa a Ele. Quando fazemos tal coisa e por isso Deus nos abençoa. Você sabia que inúmeros cristãos vivem assim? Um cristianismo pagão. Um relacionamento com Deus como se fosse igual aos outros. Gente, será que nós esquecemos que com Deus não se barganha? O Evangelho das Escrituras não é o Evangelho do Deus que derrama bênção sobre nós porque nós fizemos algo a Ele. No cristianismo, a diferença do cristianismo é que nós somos abençoados, não porque fizemos algo a Deus, mas nós somos abençoados porque Ele resolveu nos chamar de filhos e nos trata como filhos. Ele nos adotou e isso se chama graça. Por isso o cristianismo é tão diferente. Por isso Paulo lembra que éramos antes de Cristo de escravos, agora somos filhos. E essa verdade precisa ser dita constantemente em nosso coração. Ei, você é filho. Um dia foi escravo, mas Deus o libertou. O que nós fazemos? Vivemos como filhos, como alguém que foi liberto por Deus, não mais como um escravo dos falsos deuses, das falsas religiões. Falsos deuses, falsas religiões aprisionam. Mas o Evangelho, ele tem o poder de libertar o homem. Sem o Evangelho, a única condição é que nós só podemos estar debaixo da escravidão a um ídolo. Esse é o primeiro contraste. As outras religiões, falsas religiões, não cumprem o que prometem. Pregam uma certa liberdade, quando na verdade é escravidão. O segundo contraste entre a fé do Evangelho e as demais religiões é que no Evangelho, observe o versículo 9, no Evangelho você é conhecido. Observe o versículo 9, agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece. Outro contraste, nas outras religiões, Deus é impessoal, inexistente, não se relaciona com ninguém. Diferente do Deus das Escrituras, um Deus que nos conhece. Que maravilha, não é mesmo? Saber que o próprio Deus conhece cada um de nós. Tim Keller escreve que o que faz de alguém um cristão não é tanto o fato de conhecer a Deus, mas de ser conhecido por Ele. Conhecer alguém na Bíblia é estabelecer um relacionamento pessoal. Ou seja, qualquer um que ame a Deus, assim o faz porque Deus o conhece. Por isso que Jesus diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Ele que nos amou primeiro. Muito diferente das outras religiões. Temos um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que está vivo. Keller
outra vez escreve que o fato de que esquecemos essa verdade, ela nos leva a uma insegurança quanto a sermos ou não aceitos por Deus. Quando nós esquecemos que somos conhecidos por Deus, nós temos uma insegurança. E essa é a razão pela qual nós procuramos produzir, fabricar ídolos. Porque nós esquecemos que somos conhecidos por Ele. Esquecemos que a nossa identidade está em Cristo. De que nós fomos adotados para a sua família. De que nós fazemos parte do plano eterno de Deus. De que somos filhos. Você já parou para pensar? Que o Deus que criou o universo e tudo que nele há, o Deus que chama à existência todas as coisas pelo poder da sua palavra, é o mesmo Deus que te chama de filho. Que maravilha, não é mesmo? Os irmãos da Galácia estavam esquecendo disso. E talvez você também esqueça. Mas essa noite eu quero lhe lembrar mais uma vez a quem você pertence. O apóstolo Paulo continua e diz: olha, por quê? Porque vocês desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos deste mundo? Se vocês já foram libertos, por que vocês querem retornar à escravidão? Somos iguaizinhos. Esquecemos que somos conhecidos por Ele e vivemos como se Deus não fizesse parte da nossa vida. E o nosso coração se volta outra vez à escravidão. Por quê? Se somos amados, somos filhos de Deus, por que esquecemos disso? Terceiro ponto, nós vimos dois contrastes até aqui. Terceiro ponto, na verdade, não é um contraste entre a fé do Evangelho com as demais religiões, mas é um alerta, é um cuidado. E agora sim eu falo de uma segunda religião. O alerta é esse: cuidado com a outra religião, um outro tipo de cristianismo. Cuidado com a religião de Cristo e mais alguma coisa. Versículo 10. Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos. O apóstolo Paulo está falando um tom muito bravo aqui. Simplesmente porque eles estavam insistindo em guardar certos costumes dos judeus, sendo eles gentios. Os judeus, como eu falei no início, eles haviam se infiltrado na igreja. E eles estavam pregando o quê? Cristo mais alguma coisa. Para eles, o evangelho estava incompleto, pois eles entendiam que a salvação ela dependia também da guarda da lei, dependia também da circuncisão. Essa foi a infiltração na igreja da Galácia. Cristo e mais alguma coisa. O apóstolo Paulo está alertando: cuidado, gente, cuidado, por Cristo e mais alguma coisa vai levar vocês à escravidão. Não é isso, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e vocês estão querendo retornar. Isso se chama legalismo, religiosidade. Antes da conversão dos irmãos da Galácia, eles eram escravos do paganismo. Mas agora, depois da conversão, eles estão se tornando escravos do quê? Do legalismo.
que estão sendo ensinados a um cristianismo diferente. Salvação é somente pela fé? É. Mas é preciso fazer mais algumas coisinhas. Não é bem isso. E assim nós vamos juntando, colocando coisas. Porque quando nós fazemos isso, claramente nós estamos dizendo que Cristo não é suficiente. É necessário uma contribuiçãozinha, uma colaboração minha. Legalismo é justamente isso. Tentativa de acrescentar algo à obra completa de Cristo. É confiar em outras coisas. É confiar em quem você é, no que você faz. É confiar na sua moral. Cristo, e mais alguma coisa, é mera religiosidade. Viver dessa forma é querer voltar novamente para a escravidão. É esquecer que a obra de Cristo é completa e perfeita. Keller, mais uma vez, ele é tão preciso ao dizer que Paulo quer que os Gálatas se lembrem que não se pode acrescentar nada a Cristo sem subtrair Cristo. Ou seja, ou ele é tudo, ou não é nada. Talvez nós vivamos assim. Um relacionamento com Deus de religiosidade, confiando na nossa própria autossalvação, confiando nos nossos dons e talentos, confiando que nós somos melhores do que os outros. Nosso coração volta e meia se inclina a esses enganos. E nós precisamos que o Senhor reordene novamente o nosso coração e as nossas vontades a Ele. Pode ser que a nossa relação com Deus seja meramente religiosa, cumprir a agenda, legalista. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Que na verdade é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Vocês lembram? Um deles saiu de casa, pediu a parte dele da herança e se foi. O outro ficou. Logo se deduz, ficou porque ama o pai. Mas ele não o amava. Ele estava interessado somente naquilo que era do pai. É isso que pode acontecer com a gente, quando nós preferimos as bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. É isso que pode acontecer quando nós nos relacionamos com Ele por interesses. No fundo, acreditando que receberemos algo dele por aquilo que nós fizemos ou iremos fazer. Santo Agostinho dizia que toda a vida cristã, do início ao fim, sabe o que é? É graça. E Paulo está alertando aqueles irmãos: cuidado, o Evangelho de Cristo é suficiente. Não voltem à escravidão. Não vivam uma vida de mera religiosidade. Não vivam dessa forma. Encerro essa noite com um trecho de um sermão que virou livro, inclusive, do reverendo Augusto Nicodemos. E se você desejar pesquisar essa mensagem, se não me engano, é Religiosidade e Cristianismo. É a exposição de Mateus 23. E no final ele dá praticamente um teste para a gente examinar a nossa consciência e a nossa religiosidade. E ele diz o seguinte: talvez algumas coisas não se apliquem a nós, mas assim ele diz: você sabe que está se tornando religioso quando está mais preocupado com o arranjo de flores no lugar do coral,
com a roupa do pastor do que com a pregação. Quando leva mais tempo se preparando diante do espelho antes do culto, do que se preparando espiritualmente para participar do culto. Quando não consegue aturar os erros dos outros, contudo, é muito tolerante com os seus. Quando participa de todas as atividades da igreja, em parênteses, a gente não tem muita atividade, a gente é simples, justamente para a gente poder ter tempo em família e tempo com Deus. Seguindo. Quando participa de todas as atividades da igreja, mas não tem mais tempo para a sua família e para estar a sós com Deus. Quando é zeloso para dar dízimo e ofertas, mas trata mal seus empregados, não perdoando quem te ofende, não pratica misericórdia para com os pobres. Quando sua vida cristã gira em torno de elementos da igreja que, embora legítimos, não são essenciais. Ele diz: eu também corro esse risco. Por exemplo, quando eu penso no ministério que tenho no púlpito, na pregação, no ministério pastoral, no título de reverendo, doutor, eu peço a Deus que me livre dessas coisas, porque eu não posso girar a minha vida cristã e o meu ministério em torno disso. A grande pergunta que nós queremos fazer é esta: nós somos o povo de Deus hoje. Ele continua nos chamando para debaixo das suas asas. Ele quer ter um relacionamento verdadeiro e íntimo conosco, pois é isso que é o verdadeiro cristianismo. E a pergunta é: nós queremos isso? Queremos viver para Deus? Queremos deixar a religiosidade? Queremos buscar a verdade? Queremos ser moldados? Queremos ser usados? Essas são as perguntas que Deus nos faz. Queremos? Desejamos? Ansiamos por isso? O apóstolo Paulo segue a sua carta dizendo: olha, não voltem à escravidão. É para a liberdade em Cristo que vocês foram chamados. Não acrescente nada além ao Evangelho. Cristo é suficiente. E se queremos viver para a glória de Deus, nós devemos entender que tudo nessa vida depende do próprio Deus. Depende da sua graça e bondade. A saúde que nós temos não é nossa, é o próprio Deus que deposita sobre nós. As condições de trabalho, é o próprio Deus quem as proporciona. Todas as coisas em nossa vida, do mais ordinário ao extraordinário, é o próprio Deus cuidando de nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu cuidado conosco. Nós cremos em Ti porque o Senhor se entregou por nós e ressuscitou. Não cremos em um Deus de mentira, não cremos em um falso Deus, mas cremos no Deus vivo. Cremos no Deus que é todo-poderoso, no Deus que derrama sobre nós o seu Espírito, o Deus que nos chama de filhos. Por isso, Pai, não deixe com que o nosso coração se incline a falsos deuses, a falsas religiões. Não deixe com que a gente se incline pensando que nós somos merecedores de algo, que é porque nós fizemos ou fazemos tal coisa que o Senhor vai derramar as bênçãos sobre nós. Não é isso. Mas nos dá um coração quebrantado perante o Senhor e humilde para reconhecer que tudo vem do Senhor. Toda boa dádiva pertence a Ti. É o Senhor quem nos cuida. É o Senhor quem nos sustenta. Cremos no Senhor porque o Senhor abriu o nosso entendimento. Foi o Senhor que abriu o nosso coração.
Eu sei que ainda há pecados em nós, ainda há legalismos, religiosidade, mas nos faz enxergar a tua beleza, que é suficiente. Nos faz nos prostrar aos pés da cruz e observar que não há mérito algum em nós, porque fomos nós que matamos o próprio Filho de Deus. Foram os nossos pecados que o levaram Jesus à cruz. Não há bondade em nós, e por isso nós suplicamos: ensina-nos a viver neste mundo como verdadeiros libertos da escravidão, vivendo para a tua glória. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos partir para os avisos. Temos alguns avisos essa semana. Pequenos grupos, nós tivemos essa semana que passou. Então, nessa próxima terça será feriado, não teremos encontros, mas sábado que vem, esse próximo sábado, tem o encontro dos casais. Será na casa do Ricardo e da Pri. Também, sub-18, próximo sábado tem, às 18 horas. Também, as contribuições, depósito bancário, estaria à conta da igreja, chave Pix, né? Os irmãos que desejam ofertar, dizimar, né? A obra de Deus necessita, né? Para a gente seguir levando o Evangelho com trabalhos missionários, né? Em outros locais e também em nossa cidade. E dia 26 e 27, se você ainda não reservou essa data, reserve, que nós temos o nosso retiro de casais, ativando os 5 sentidos do nosso casamento. Vai estar os palestrantes o Cláudio e a Lorita, bastante conhecidos, né? E aí o valor, né? 75 os 2 dias, por Marcelo. Esse aviso hoje. Vai lá. Irmãos, então, a gente está aí próximo do nosso evento, que vai ser no último final de semana do mês. E o evento no sábado vai ser para casais, ok? Para casais. A gente tem filho pequeno, pode levar, a gente vai botar lá uma cama elástica, a gente vai botar alguém que cuide, a gente gostaria que o casal ficasse ali, participando da atividade, ok? Se você tem como deixar o filho com alguém, aí você vai só o casal para curtir, não tem problema, mas se não consegue, leva, não tem mistério, a gente vai dar um jeito, tá? Então no sábado, começando de manhã, com ministrações de manhã, daí almoçamos, aí ministrações à tarde, aí janta e ministrações à noite, vai ser uma imersão de ministrações para casais, tá joia? Então os casais aí a gente está convocando, chamando você a participar, estar conosco ali nesse sábado de ministração, de comunhão, de alegria, de aprendizado, tá? E no domingo nós vamos ter o culto, não vai ter culto aqui de noite, nesse domingo dia 27, o culto vai ser só lá. Alguém aqui nunca foi lá no sítio do Miro e participou de uma atividade lá? Isso, imagina, vocês vão ficar meio envergonhados, desculpa aí, e expô-los. Então, no domingo vai ser lá, como a gente já fez várias atividades lá. Então, só que daí é o mesmo casal que vai ministrar, só que vai ser um culto. O sábado é um seminário, uma imersão. E o domingo eles vão ministrar, mas não é sobre casais. O tema que eles vão trazer no domingo é para todos, é um tema sobre família. Então, no domingo, o que acontece no domingo lá? No domingo a gente se reúne para o café da manhã, como a gente faz aqui na igreja, a gente vai fazer lá um café colonial gostosão, a gente chega lá e toma um ótimo café juntos. É um ambiente super bonito, quem não foi, na barragem aí de Ernestina. O inverno já está passando, eu estou acreditando que o inverno vai terminar. Então, estando quentinho, dá inclusive para usufruir do balneário, e ali é fechado, então, né?
À tarde, as crianças amam, tem um monte de colete lá, salva-vidas, a gente fica bem descansado. É lindo o lugar. Vem participar. Então dá para participar de tarde ali, se Deus quiser vai estar quente, tá? Então no domingo tem o café da manhã, o culto ao ar livre, se o clima deixar, cultão ao ar livre, campeiro, gostoso, e depois aquele churrascão, para encerrar a liturgia, o programa do domingo. Depois fica livre à tarde, para quem quiser ficar, ir embora, participar, tomar chimarrão, risada, jogos, fica ali, tá bom? O lugar é super bonito. Você quer ir no sábado e já ficar? Lá dá para montar. Você é de amoreiro, gosta de montar as barracas, etc. Tem um local lá para cá. Você pode levar uma barraquinha e ficar por lá. Você quer fazer um bate-volta? Dá uns 40 quilômetros. É ali depois da balsa ali de Nicolau, né? Na verdade é Nicolau. Depois da ponte, uns 4 quilômetros, não sei que seja um boca aberta que nem eu, ando uns 10. Vai e volta. Eu fui e nunca chegava no sítio, eu pensei, errei. Mas é uns 4 depois ali da balsa. Então você pode ir no sábado e dormir, ou você pode ir no sábado, ir para casa e voltar no domingo, bate e volta. Ou no domingo eu não posso, você pode participar só do sábado. Eu não posso no sábado, você pode participar no domingo. Eu gostaria muito que você se organizasse e tentasse participar dos dois. Dos dois vai sair R$75 por pessoa. Para cobrir os gastos, gente. Mesmo assim é barbado, porque a gente está custeando e a gente ainda quer fazer daí, tirar sobrar algum dinheiro. O milagre de Deus da multiplicação, para a gente abençoar o casal, a oferta ainda, né? Então, no sábado, vai ter, creio eu que vai ter umas 5 ministrações no mínimo. Vai ser intenso, divertido, eles são cheios de dinâmica, é bem interessante, tá? Isso no sábado. E aí, se você quiser ir só no sábado é 40, se você quiser ir nos dois é 75. 40 o indivíduo, a pessoa, né? O casal, se for só o sábado, dá 80 para o casal, mas se for sábado e domingo vai dar 150 para os dois. É um investimento, tá? É para nos ajudar a custear o evento e vai ser muito legal. Preciso falar alguma coisa a mais? Isso que eu estava tentando lembrar. Crianças até 12 anos, 12 anos não paga, tá? De 12 anos para cima, a criancinha já está na adolescência, eu sei como é que é esse negócio, eles comem. Penso por mim mesmo e para os meus. Isso, lembre de levar talheres, né, prato, principalmente o domingo, que é um público maior, né? O lugar é bem bonito, gente. Se organiza para estar lá, vai com a gente nas ministrações, ou, né, tanto sábado ou domingo, ou um ou outro, a gente faz votos aqui, ora a Deus para que você se organize, você realmente participe conosco no sábado e no domingo, tá bom? E aí levem cadeiras, principalmente no domingo. Aquela cadeirinha de ir para a praia, aquela cadeirinha de tomar mate na praça, leva porque não tem para todo mundo. Então, para a gente espalhar lá debaixo das árvores, participar do culto, bem gostoso, precisa da cadeirinha. Leva, tá joia? E prato e talheres. É isso. A gente organizou aqui uns cartãozinhos para o evento, tá? Para a gente saber, principalmente quem vai participar do sábado, que é a imersão aí para os casais, porque os organizadores, os palestrantes, eles fazem crachá, eles fazem um monte de atividades e eles trazem pronto tudo isso. Então não dá para chegar na hora. Até dá, a gente abre uma exceção, eles ficam bravos, mas a gente abre. Mas não queremos isso. Então a gente precisa chegar e dizer para eles alguns dias antes, olha, nós temos 15 casais e o nome deles é esse. Porque eles organizam tudo, né, o ambiente e etc. Eles têm um ministério disso, eles viajam o Brasil fazendo isso. Então, por favor, priorize, se organiza, vamos participar. Eu queria entregar para você aí os ingressos do evento, tá bom? Para a gente já ir se organizando, tanto na nossa logística para participar e organizar as refeições, quanto avisar os palestrantes, tá bom? Preciso saber de você a sua participação, se é um dia ou é os 2 dias e qual o dia se for, tá bom? Fico aí o convite, fica aí o nosso apelo, vai ser a nossa última grande atividade, talvez aí, do ano, faça esse investimento, tá bom? Vai ser bem importante. É a semana que vem, vou tentar. É a semana que vem, é domingo que vem, segunda, porque domingo a gente dá mais um último aviso. Para nós termos aí a participação o máximo possível, fazer uma atividade, um evento bem legal, tá bom?
Esse aviso a gente precisava dar esse reforço. Adrian, por favor, me procurem para pegar os ingressos. Amém? Então, gostaria de orar, né, para a gente encerrar esse culto. Senhor, obrigado por a tua presença essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Te pedimos, Pai, nos conduza em segurança para os nossos lares, que o Senhor esteja nos cuidando ao longo dessa semana e que em tudo nós possamos ser fortalecidos pela tua graça e capacitados pelo teu Espírito para que possamos ser missionários nessa cidade, nessa região, onde quer que nós estejamos, Pai, que de fato nós sejamos discípulos seus e que o teu nome seja engrandecido através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor o abençoe e o proteja. Que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade. Que tá bom? Que o Senhor se agrade de você e lhe dê a paz. Amém. Abençoada semana a todos.